Boa Caraca, noite. fica quieta. Hoje o Jair Messias. Sai daqui, eu não assisto o povo. O Bonner faz uma cara assim, ó. Boa noite. Eu, boa noite, gente. Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Letícia, esse aqui é o Rafa. Pai do Senhor, gente. Que crente. Tem que falar Pai do Senhor, minha filha. Oxe. Eu espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falava até antes de tudo isso que a gente tá passando, mas que hoje, mais do que nunca, é super atual. Que é a permanência. E num tempo como o que a gente tá vivendo, eu acredito que a permanência ela é aquela conversa difícil, né? Que a gente vai ter que viver. Porque foi tirado de nós tanta coisa, né? Foi por questões, óbvio, de saúde, de proteção, mas que foi tirado de nós e muito de repente. Sim. E acaba que as pessoas que dependiam de lugares para ser constantes e permanecerem, principalmente no relacionamento com Cristo, mano, entraram em colapso. Porque eu tava até escrevendo algo sobre isso há algum tempo, que Jesus, ele é nosso amigo, sabe? E um amigo, ele não só te ama, mas ele quer a sua presença por perto. É muito louco isso, né? Jesus, ele nos ama, beleza? Todo mundo sabe que Jesus ama todo mundo, mas ele nos quer também por perto. Não é tipo, eu te amo porque eu tenho que te amar. Eu te amo e eu te quero por perto. E esse relacionamento de amizade que a gente pode provar com Jesus é algo que espanta muitas pessoas pelo fato da permanência. Porque, beleza, você tá andando com Jesus, mas, mano, você vai ter que permanecer nele e só nele. Se tudo for tirado, se todas as pessoas forem tiradas, sabe? Tipo, será que a gente ainda permanece? Será que ele continua? Será que ele realmente é o firme fundamento que a gente tá? E em relação a permanecer, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada, sobre como você enfrentou tudo isso de permanência. Bom, Letícia, o momento que a gente está passando hoje, eu acho que a palavra permanência se encaixa muito bem, principalmente na nossa vida cristã, né? Porque nós estamos vivendo um tempo e é muito semelhante a um episódio que aconteceu no Antigo Testamento, né? Uhum. Que foi, se não me engano, em 2 Reis, que a Bíblia vai dizer que Jerusalém estava totalmente cercado, né? Foi colocado soldados em volta dos muros para não deixar ninguém sair da cidade e muito menos ninguém entrar, né? E o povo estava em uma situação tão crítica que as mães começaram a trocar os seus filhos e se alimentar dos seus filhos. Por exemplo, uma mãe combinava: hoje nós vamos almoçar o seu filho, amanhã a gente almoça o meu. De tão precário que estava a situação, porque ninguém podia sair da cidade para buscar alimento e ninguém podia entrar para levar o alimento, né? Uhum. E a situação para você ter uma ideia de tão sério que estava a situação, a Bíblia diz que eles vendiam até fezes de pombo para eles se alimentar. De tão precário que estava a situação. Por quê? Porque ninguém podia sair e ninguém podia entrar para resolver o problema. Que nem que a gente tá vivendo hoje, né? É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Só que teve um homem que tomou uma atitude. E ele quebrou o muro, formou uma fenda para sair, principalmente à noite, para trazer o alimento para quem estava dentro da cidade. E eu vejo esse episódio da Bíblia como alguém que permaneceu e que teve também atitudes. E hoje em dia, na situação que nós estamos vivendo, nós não podemos ultrapassar as autoridades. Uhum. Foi nos dado ordens, foi nos dado orientações para nós não nos aglomerarmos, não fazermos nosso culto, não fazermos reuniões, mas nós precisamos ter algumas atitudes. Por exemplo, uma atitude como nós estamos fazendo aqui, de transmitir um vídeo pela internet para alcançar muitas pessoas, uma live, né? Uhum. Uma mensagem, um vídeo, um áudio que nós gravamos pelo WhatsApp para mandar para alguém, para edificar a fé de alguém. Com certeza são atitudes que nós precisamos ter para sair desse cerco que nós estamos enfrentando hoje no mundo inteiro e principalmente a nossa fé cristã. São atitudes que não deixam cair na rotina, né? Não o deixam nosso cair relacionamento.
Acho que isso é universal, independente do que você acredita ou não. A gente sabe que deixar cair um relacionamento na rotina é a pior coisa que acontece, porque... E às vezes é muito sutil, né? A partir do momento que você deixou cair na rotina, fica desgastante, porque é algo que você tem que levar todos os dias. Ainda mais quando um relacionamento não é uma obrigação. Porque, por exemplo, a gente limpa a nossa casa todo dia, e mesmo que seja desgastante, porque é uma obrigação, a gente tem que fazer. Mas o relacionamento não é, então a gente não vai querer se prender a alguma coisa que é desgastante e que não é nossa obrigação. Então, eu acho que é exatamente a mesma coisa com o relacionamento com Deus e ainda maior, cara. Porque se você entregou seu coração a Jesus, você entregou todo o seu eu a Jesus. E é um relacionamento de amizade, de paternidade, de, sabe, do noivo e da noiva, daquele também... Jesus, ele é tudo em todos, né? Então, já diria Paulo. Então, ele é o seu amigo, ele é o teu protetor, mas ele também é teu pai. Então, enfim, a trindade, né? E a gente só vai conhecer isso através de um relacionamento. E quando a gente deixa cair na rotina de ir ler a Bíblia, ou ir orar, ou ir fazer qualquer outra coisa, porque a gente tem que entender também que a partir do momento que Jesus ele remiu a nossa alma na cruz, ele remiu toda a nossa vida, então toda a nossa vida é entregue a ele. Quando você tá varrendo uma casa e o teu relacionamento com Jesus tá na mesmice, tá na rotina, eu garanto pra você que também é desgastante. Não só quando você tá lendo a tua Bíblia, porque parece ser algo mais espiritual do que varrer a sua casa. Então, o relacionamento com Jesus, ele é isso, sabe? É algo constante e que não tem como. Se você se aprofunda, não tem como cair na rotina, porque ele tem a sua multiforme graça, ele é novo todos os dias, sabe? Ele nunca muda, mas ele é novo todos os dias. E é difícil permanecer, é difícil em pequenas guerras dentro de nós e que estão ao nosso redor. Eu acredito que não tá fácil pra ninguém e tá mais difícil para algumas pessoas do que para outras, principalmente pra quem, enfim, né, tá vivendo algo que não gostaria de estar vivendo dentro da própria casa, enfim. Fala pra gente como que você acredita que isso pode, não que seja mais fácil, mas que pode ajudar a esclarecer o entendimento das pessoas sobre permanecer. Bom, nós temos um exemplo claro sobre permanência em Atos capítulo 2, né? Onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sim. De repente veio do céu o som veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogos, sobre os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio. Só que, para nós entendermos o segundo capítulo, né, sobre a descida do Espírito Santo, Sim. nós precisamos meditar no primeiro, né, que Jesus ele deu uma ordem para os discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Inclusive, Letícia, eu quero apresentar aqui para todos os nossos amigos o meu livro, tá, gente? Revestidos de Poder. Eu trato 10 assuntos sobre o Espírito Santo e na descrição do vídeo a Letícia vai deixar minhas redes sociais. Você que quer adquirir, você que quer conhecer o nosso livro, você pode me procurar nas redes sociais e adquirir o nosso trabalho, tá bom? Mas voltando aqui, Jesus ele dá uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém. Porque os discípulos, eles tinham aprendido com Jesus a pregar a palavra, a parte teórica, né? Eles aprenderam com Jesus. Só que se eles fossem sem um revestimento, e a palavra revestimento significa vestir sobre, né? Ou seja, eles tinham conhecimento, mas ainda precisava de algo a mais, que era o Espírito Santo para dar força para eles enfrentarem tudo, né? E aí Jesus ele passa 40 dias com os discípulos e o Espírito Santo ele desce na festa de Pentecoste, que é a festa de 50 dias depois da Páscoa. E Jesus ele morreu na Páscoa. Então, Jesus ele fica 40 dias com os discípulos e os discípulos teriam que esperar 10 dias até a descida do Espírito Santo. Só que em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que foram 500 pessoas que ouviram as instruções de Jesus e que viu Jesus subir. Só que das 500, somente 120 receberam o Espírito Santo. Em apenas 10 dias, 380 pessoas desistiram, não permaneceram. Mas aí
os 120 que permaneceu, Recebeu. que foi fiel, recebeu o Espírito Santo. Sim. Então nós precisamos ter permanência na nossa vida. Permaneça em oração, permaneça em propósito, permaneça em intimidade com Deus, Sim. permanecer em tudo, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus nas nossas vidas. Sim, você falou uma palavra-chave, que é o esperar. Eles esperaram, eles tiveram que esperar 10 dias. Pois é. Porque eu duvido que não tenha passado pela cabeça deles, não que eles tivessem duvidado, mas, tipo, passado pela cabeça, pelo corpo deles, o cansaço, a ansiedade do que iria acontecer. E eles esperaram, porque o esperar não significa que você tá parado, que você não tá fazendo nada. É verdade. Muitas vezes o esperar vai ser um ato de obediência Verdade. que você tá tendo. Só um detalhe que o ser humano ele tem um mal de não querer esperar. Sim. Né? A gente tem um mal de querer as coisas muito rápido, querer as coisas pra já. Se a gente não estiver vendo, parece que a gente não acredita, né? E é aí que entra a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a esperam. Então nós precisamos esperar. Exatamente, ainda mais nós que somos da geração micro-ondas, né? Que tá tudo na nossa mão, tá tudo muito fácil. Inclusive tem muita coisa que a gente tem fácil que a gente não aproveita, né? Mas eu acho que é isso, é a gente esperar, a gente ter certeza de que não é fácil, não foi fácil pra ninguém, os grandes heróis da fé que a gente vê na Bíblia e tudo mais, não foi fácil pra eles, não vai ser fácil pra gente, mas a gente tem que lembrar que existe uma recompensa, existe uma coroa que a gente vai ganhar, e a gente não tá lutando pela coroa, mas a gente sabe que vai existir uma recompensa. Tem uma música da Lei que eu sou apaixonada, que ele fala que essa é a minha recompensa, ter você dentro de mim pra sempre. Sim. Então eu te garanto que mesmo que você identifique dentro de você, tipo, mano, parece que eu tô lutando mais pela coroa do que pelo próprio Jesus. Quanto mais você permanecer e se permitir não só permanecer no lugar, mas se aprofundar nesse lugar, você vai encontrar um Jesus que você vai entender que ele vale muito mais do que todas as coroas. Tanto que os anciões, eles pegam a sua coroa e jogam aos pés de Jesus, tipo, ele é suficiente. Quando a gente vê ele, quando a gente convive com ele e percebe que ele é real, eu acho que é isso, sabe? É permanecer porque você entende que ele vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa. É verdade. E assim, nós vemos no ministério de Jesus milagres acontecendo de pessoas que permaneceram, né? A mulher do fluxo de sangue, embora tivesse a multidão em volta de Jesus, ela falou, não, eu vou lutar, eu vou insistir, porque se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Alguma coisa vai acontecer. Então nós vemos o cego Bartimeu mesmo que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então são fatos, né? Histórias da Bíblia que nos mostram o quão é importante nós permanecemos, nós temos propósito. É isso, gente. Eu queria dizer pra vocês que não tá fácil pra ninguém, mas glória a Deus pelos desafios. Eu acho que se tivesse tudo igual, eu não consigo imaginar voltar tudo igual ou tá tudo igual agora, mas é um desafio e eu acredito que olhar isso como simplesmente, sei lá, uma desgraça ou coisa assim, é muito precário. Não, a gente tem que aproveitar esse momento para tirar lições boas para nós. Exatamente. Né? E quando a gente voltar, não vai ser a mesma coisa. Então, se reinvente, cara. Dê um passo a mais de intimidade com as pessoas ao teu redor, com o próprio Jesus. Então, se desafie, vá um pouco mais longe. Procure ajuda de pessoas, por mais que a gente não possa ver pessoas, tocar pessoas. Procure pessoas que podem te ajudar, às vezes até um auxílio de alguém que trabalha com isso, né? Então, eu acredito que estejam rolando ainda sim, ainda mais nesse tempo, trabalhos de ajuda emocional, psicológica. Mas, cara, vai além. Ande mais uma milha, mesmo que não compare o seu processo, né? Porque aquela pessoa tá indo, tipo, uma milha gigantesca que você precisa ir. Essa milha gigantesca, essa milha da pessoa, esse é o tanto da pessoa. Viva o seu, se conheça, se escute. Então é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada, Rafa, pela companhia. É nóis. É nóis demais. Eu queria recomendar de novo o livro dele, Revestidos de Poder, Rafael Lima. Nós não podemos, né, sair pra comprar e tudo mais, mas tem um e-book. Tem um e-book, pessoal. No meu Instagram, na biografia, você vai encontrar o link lá para ir direto na plataforma e adquirir o e-book do nosso livro, viu? E sai mais em conta no e-book, viu? É então, verdade. Corram, compre e seja completamente edificado.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Posta nos seus stories, compartilha com todo mundo. É isso, gente. Deus abençoe, pessoal. Tchau. É que seja todo mundo. Pera! Cansei. Vai, gente. Não quero mais. Meu cachê já estourou. Vai, sério. Coquete!